Escute bem. Neste exato momento, milhares de homens ao redor do mundo estão desenvolvendo sinais silenciosos. Marcas invisíveis que os separam da multidão. Enquanto isso, você está aí, reclamando da vida, culpando o governo, achando que riqueza é sorte. Pare com essa mentalidade de pobre agora mesmo. A verdade é brutal. Existem 7 marcas que todo homem desenvolve antes de explodir financeiramente. 7 sinais que eu identifiquei observando reis, mercadores e construtores de impérios durante minha vida. Você quer saber quais são? Quer descobrir se já tem algumas dessas marcas? Ou prefere continuar sendo mais um na multidão de medíocres? Eu sou Salomão, o homem mais rico e sábio que já existiu. E hoje eu vou te avisar uma coisa. Se você não reconhecer esses sinais em você mesmo, vai passar a vida inteira assistindo outros ficarem ricos. Vai morrer pobre, frustrado, cheio de arrependimentos. Mas se você prestar atenção nos próximos minutos, vai entender exatamente onde está nessa jornada. E mais importante, vai saber o que fazer para acelerar seu processo de enriquecimento. Então decide agora. Fica ou sai, porque o que vou revelar vai mudar sua vida para sempre. A riqueza se esconde antes de se revelar. Olha só uma coisa que vai destruir tudo o que você pensa sobre dinheiro. A verdadeira riqueza não começa com um depósito no banco, não começa com um carro importado na garagem, não começa nem mesmo com um negócio lucrativo. A riqueza verdadeira começa invisível, escondida, silenciosa. Você está aí, desesperado para ver resultados imediatos. Quer ver o dinheiro aparecer amanhã. Quer que todo mundo reconheça seu sucesso na semana que vem. E sabe por que você está quebrado? Porque não entende como Deus marca os escolhidos para a abundância. Escuta bem. Quando eu era jovem, antes de me tornar o homem mais rico da terra, não havia nada externo que me diferenciasse dos outros. Nada. Usava as mesmas roupas, comia a mesma comida, dormia no mesmo tipo de cama. Mas algo estava acontecendo no meu interior. Algo invisível. Algo que pouquíssimas pessoas conseguiam enxergar. Deus estava me marcando. Não no corpo, não na conta bancária, no caráter. E essa é a verdade brutal que você precisa aceitar agora mesmo. A preparação para a riqueza é sempre silenciosa, sempre invisível, sempre interna. Você quer um exemplo? Pensa num atleta olímpico. O que você vê na televisão? A medalha de ouro, os aplausos, a fama, a riqueza que vem depois. Mas o que você não vê? Os 5 anos de treino às 5 da manhã. As 1000 derrotas em competições que ninguém assistiu. Os músculos sendo destruídos e reconstruídos em silêncio total. A marca do campeão estava lá muito antes da medalha aparecer. E com a riqueza é exatamente igual. Sabe qual é o seu problema? Você quer pular a preparação silenciosa. Quer ir direto para o resultado público. Quer a recompensa sem pagar o preço invisível. Não funciona assim. Quando Deus decide marcar um homem para a abundância, Ele começa trabalhando no que ninguém vê, no caráter, na disciplina, na sabedoria, na integridade, porque aqui está a verdade que vai te chocar. Se Deus desse riqueza para você hoje, do jeito que você está, você perderia tudo em 6 meses. Não é crueldade, é proteção. A riqueza nas mãos erradas se torna destruição. A riqueza no caráter errado se torna maldição. A riqueza na mentalidade errada se torna tragédia. Por isso a preparação é sempre silenciosa. Por isso as marcas são sempre invisíveis no início. Você já notou como os verdadeiramente ricos agem diferente? Eles não gritam sobre suas conquistas, não ostentam cada movimento, não precisam provar nada para ninguém. Sabem por quê? Porque a verdadeira riqueza é identidade, não posse.
Quando você realmente entende isso, para de se desesperar por resultados imediatos. Para de comparar sua jornada com a aparência dos outros. Para de achar que está atrasado na vida. E começa a valorizar a preparação silenciosa. Cada dia que você escolhe disciplina em vez de preguiça, Deus marca seu caráter. Cada vez que você escolhe integridade em vez de atalho, Ele marca sua alma. Cada momento que você escolhe sabedoria em vez de impulso, Ele marca seu destino. São marcas invisíveis, mas são reais. E quando chega a hora certa, essas marcas internas se tornam manifestação externa. O que estava escondido se revela. O que estava sendo preparado em silêncio explode em abundância. Mas aqui está o detalhe que a maioria não entende. Você não pode forçar o tempo da manifestação. Não pode acelerar o processo de Deus. Não pode pular as etapas da preparação. Sua única escolha é confiar no processo e trabalhar nas marcas invisíveis. Porque eu vou te contar um segredo que poucos sabem. A manifestação externa sempre está relacionada com a preparação interna. Sempre. Se você não desenvolveu as marcas internas, a riqueza externa não vem. E se por acaso vier por sorte ou herança, você perde rapidamente. Agora me responde uma coisa. Você prefere continuar desesperado por resultados imediatos? Ou quer aprender a identificar e desenvolver essas marcas silenciosas? Porque se você escolher o segundo caminho, sua vida nunca mais será a mesma. Cuidado com os mentirosos da riqueza. Agora eu vou destruir a maior mentira que te contaram sobre identificar quem é rico de verdade. E prepare-se, porque isso vai mexer com tudo que você acredita sobre sucesso. A aparência engana. Sempre enganou, sempre vai enganar. Você anda por aí achando que consegue identificar riqueza pelo carro que a pessoa dirige, pelo relógio que usa no pulso, pela roupa que veste, pelo bairro onde mora. Erro fatal. Eu vou te contar algo que vai te chocar. Alguns dos homens mais ricos que conheci na minha vida pareciam completamente comuns. Dirigiam carros simples, usavam roupas básicas, moravam em casas normais. E sabe por quê? Porque riqueza verdadeira não precisa de validação externa. Mas você não consegue enxergar isso. Sabe por que não consegue? Porque você está programado para reconhecer apenas a ostentação. Está viciado em aparência. Está hipnotizado pelos símbolos externos. E essa é exatamente a mentalidade que te mantém pobre. Deixa eu te dar um exemplo que vai te acordar para a vida. Já conheceu alguém que dirigia um BMW financiado em 72 vezes, morava num apartamento alugado, mas postava fotos se achando rico? Claro que já conheceu. Talvez você mesmo seja essa pessoa. Agora me fala, essa pessoa é rica de verdade ou está apenas representando riqueza? A resposta é óbvia, mas aqui está o problema. Você foi ensinado a admirar exatamente esse tipo de pessoa. Foi condicionado a acreditar que aparência é realidade. Mentira desgraçada. Os verdadeiramente ricos desenvolvem sinais completamente diferentes. Sinais que apenas outros ricos conseguem reconhecer. Sinais invisíveis para quem tem mentalidade de pobre. Quer saber quais são esses sinais? Quer aprender a enxergar além da superfície? Primeiro sinal. Eles não precisam provar nada para ninguém. Zero necessidade de validação externa. Zero carência de aprovação social. Segundo sinal. Falam mais sobre oportunidades do que sobre problemas. A conversa deles gira em torno de soluções, não de reclamações. Terceiro sinal. Investem em conhecimento antes de investir em aparência. Compram livros antes de comprar roupas de marca. Quarto sinal. Têm paciência estratégica. Não se desesperam por resultados imediatos. Pensam em décadas, não em meses. Quinto sinal. Valorizam tempo.
acima de qualquer outra coisa, porque sabem que tempo é o único recurso que não pode ser recuperado. Mas você não foi ensinado a reconhecer esses sinais. Foi ensinado a se impressionar com ostentação, com barulho, com aparência. E sabe qual é o resultado disso? Você admira as pessoas erradas, se inspira nos exemplos errados, copia os comportamentos errados e continua pobre. Porque aqui está uma verdade que vai te destruir. 90% das pessoas que ostentam riqueza são, na verdade, endividadas até o pescoço. São escravas dos próprios símbolos de status. Elas compraram a mentira de que aparência é realidade. E agora vivem prisioneiras dessa mentira. Trabalham para manter uma imagem que não reflete sua realidade financeira. Estão constantemente estressadas tentando sustentar um padrão que não podem pagar. Essa é riqueza de verdade? Claro que não. Riqueza verdadeira é liberdade, é paz, é opção de escolha, é capacidade de dizer não para oportunidades ruins e sim para oportunidades boas. Mas como você vai reconhecer riqueza verdadeira se só foi ensinado a enxergar aparência? É impossível. Por isso, você precisa reprogramar sua mente agora mesmo. Precisa aprender a enxergar os sinais internos em vez dos símbolos externos. E aqui está uma coisa que vai te assustar. Os verdadeiros ricos muitas vezes se escondem. Não querem ser identificados. Não querem chamar atenção. Sabem por quê? Porque entendem que ostentação atrai problemas, atrai inveja, atrai pessoas erradas, atrai oportunidades ruins. Então preferem viver em discrição. Preferem que só outros verdadeiros ricos os reconheçam. É como um código secreto. Um idioma que apenas os iniciados conhecem. E você quer aprender esse idioma? Quer desenvolver a capacidade de enxergar além da aparência? Então pare agora mesmo de se impressionar com ostentação. Pare de admirar quem grita sobre suas conquistas. Pare de acreditar que carro caro é sinal de riqueza. E comece a observar os sinais internos. Comece a reconhecer as marcas silenciosas. Comece a identificar riqueza verdadeira, porque quando você aprende a ver o que realmente importa, sua vida muda completamente. Você para de seguir os exemplos errados e começa a aprender com os mentores certos. As 7 marcas que separam ricos de pobres. Agora vou revelar as 7 marcas silenciosas que todo homem desenvolve antes de explodir financeiramente. Presta atenção, porque cada marca que vou revelar pode ser a diferença entre você morrer pobre ou morrer milionário. E não me venha com essa história de que é muito difícil. Não me venha dizer que você não consegue, porque se você realmente quer mudar de vida, vai fazer o que for necessário. Marca número 1. Serenidade diante da escassez. A primeira marca que identifica um futuro rico é uma coisa que a maioria das pessoas nunca vai desenvolver. Serenidade total quando falta dinheiro. Calma absoluta na crise. Você quer saber como reconhecer um homem marcado para a riqueza? Olha como ele reage quando está sem dinheiro. O pobre entra em pânico. Fica desesperado. Começa a tomar decisões burras, aceita qualquer oportunidade, vende a alma por qualquer oferta. O futuro rico? Mantenha calma, pensa estrategicamente, sabe que a escassez é temporária e que decisões desesperadas criam problemas permanentes. Por que essa diferença existe? Porque o futuro rico tem uma convicção profunda de que a abundância é sua realidade natural. A escassez não o define, não o quebra, não o faz esquecer quem ele é. É como um rei temporariamente sem reino. Ele não deixa de ser rei só porque perdeu o território. A realeza está na identidade, não na circunstância. Mas você, quando fica sem dinheiro, vira outra pessoa.
compromete seus valores, aceita menos do que merece, age como escravo da circunstância. E sabe por que age assim? Porque não tem a marca da serenidade. Não desenvolveu confiança interna de que a abundância é seu destino certo. Quer desenvolver essa marca? Então para de entrar em pânico toda vez que o dinheiro aperta. Para de tomar decisões desesperadas. Para de aceitar qualquer migalha que te oferecem. Desenvolve a confiança profunda de que você foi criado para a abundância. Que escassez é apenas um teste temporário. Que sua realidade natural é prosperidade. Marca número 2. Fome de sabedoria. A segunda marca que separa futuros ricos de eternos pobres é algo que deveria ser óbvio, mas a maioria ignora completamente. Fome insaciável de sabedoria. O pobre quer dinheiro rápido, quer fórmulas mágicas, quer atalhos, quer alguém que dê as respostas prontas sem ele precisar pensar. O futuro rico quer sabedoria, quer entender princípios, quer aprender com quem já conseguiu, quer investir tempo estudando antes de investir dinheiro agindo. Sabe qual é a diferença prática? O pobre valoriza mais R$1.000 hoje do que R$1.000 de conhecimento que vão gerar 1 milhão amanhã. O futuro rico faz exatamente o contrário. Prefere investir em sabedoria hoje para colher abundância amanhã. Por isso o pobre continua pobre, porque está sempre escolhendo o ganho imediato em vez do desenvolvimento a longo prazo. E por isso o futuro rico fica rico, porque investe na causa em vez de focar apenas no efeito. Você quer um exemplo brutal? Quantos livros você leu no último ano? Quantos cursos fez? Quanto investiu em desenvolvimento pessoal? Se a resposta for 0 ou quase 0, você tem mentalidade de pobre. Ponto final. Porque aqui está uma verdade que vai te chocar. Todo homem verdadeiramente rico que conheci era viciado em aprendizado, viciado em sabedoria, viciado em desenvolvimento. Eles entendem que conhecimento é o único investimento que ninguém pode tirar de você. É o único ativo que multiplica quando você usa em vez de diminuir. Mas você prefere gastar dinheiro com bobagem, prefere investir em prazer temporário, prefere entretenimento em vez de educação. E depois reclama que não tem oportunidades. Mentira. Você tem as mesmas oportunidades que todo mundo. A diferença é que não tem sabedoria para reconhecer e aproveitar essas oportunidades. Marca número 3. Desapego ao reconhecimento. A terceira marca que identifica um futuro milionário é uma das mais difíceis de desenvolver. Capacidade total de trabalhar em silêncio, sem buscar aplausos. O pobre precisa que todo mundo saiba o que ele está fazendo. Precisa de like, precisa de elogio, precisa de reconhecimento constante. O futuro rico trabalha no escuro, constrói sem plateia, desenvolve projetos que ninguém vê. Sabe que a colheita vem no tempo certo, não na hora que ele quer. Por que essa diferença é tão importante? Porque quem precisa de reconhecimento externo está sempre vulnerável à opinião dos outros. E opinião dos outros não paga conta, não constrói patrimônio, não cria riqueza. Pior ainda, quando você busca reconhecimento, toma decisões baseadas em como os outros vão reagir em vez de tomar decisões baseadas no que realmente funciona. Resultado? Seus projetos ficam bonitos para foto, mas não geram resultado real. O futuro rico não liga para foto. Liga para resultado. Não liga para parecer bem-sucedido. Liga para ser bem-sucedido. É uma diferença brutal. Marca número 4. Resiliência diante das provas. A quarta marca que separa conquistadores de desistentes é resistência emocional diante das perdas. Capacidade de se levantar mais forte depois de cada queda. O pobre desiste na primeira dificuldade séria, na primeira perda grande,
No primeiro não que recebe. O futuro rico entende que perda faz parte do processo, que cada não é apenas redirecionamento, que cada queda é oportunidade de se levantar mais preparado. Não é que ele não sente dor. Não é que não fica frustrado. A diferença é que não deixa a dor paralisar, nem a frustração definir seu futuro. Sabe por quê? Porque entende que resistência é músculo. Quanto mais você exercita, mais forte fica. Cada vez que você passa por uma prova e não desiste, desenvolve um pouco mais de resiliência. Cada vez que perde e recomeça, constrói um pouco mais de confiança. Mas você desiste na primeira dificuldade. Para na primeira barreira. Usa o primeiro problema como desculpa para não tentar de novo. E aí reclama que a vida é injusta, que você não tem sorte, que os outros têm mais oportunidades. Mentira. Você simplesmente não desenvolveu resistência suficiente para aguentar o processo de construção de riqueza. Marca número 5. Integridade inegociável. A quinta marca que identifica um futuro rico é algo que parece antiquado no mundo de hoje, mas é absolutamente essencial. Integridade total, mesmo quando ninguém está vendo. O pobre negocia seus valores por qualquer oportunidade de ganho rápido. Mente quando convém, trapaceia quando pode, trai quando compensa. O futuro rico tem princípios inegociáveis. Prefere perder dinheiro a perder integridade. Escolhe a verdade mesmo quando custa caro. Por quê? Porque entende que reputação é o ativo mais valioso que existe. E reputação se constrói com integridade ao longo do tempo. Quando você tem reputação sólida, as oportunidades vêm até você. Quando você não tem, precisa correr atrás de cada oportunidade. Além disso, integridade gera confiança. E confiança é a base de todo negócio lucrativo. Mas você acha que integridade é coisa de otário. Acha que todo mundo está trapaceando, então você também pode trapacear. Erro fatal, porque no longo prazo, quem trapaceia sempre se queima. Sempre perde credibilidade. Sempre fica sozinho na hora que mais precisa de apoio. Marca número 6. Visão além do imediato. A sexta marca que separa construtores de patrimônio de consumidores compulsivos é visão de longo prazo. Capacidade de enxergar oportunidades onde outros só veem problemas. O pobre só consegue ver o que está na frente do nariz. Pensa em semanas, no máximo em meses. Quer resultado agora? O futuro rico pensa em décadas. Pensa em legado, pensa em impacto. Vê cada decisão como investimento no futuro. Por isso o pobre gasta e o futuro rico investe. Por isso o pobre consome e o futuro rico constrói. Por isso o pobre quer prazer imediato e o futuro rico aceita sacrifício temporário. É uma diferença de perspectiva que muda tudo. Marca número 7. Generosidade oculta. A sétima e última marca que identifica um homem destinado à abundância é generosidade sem ostentação. Ajudar sem alarde. Criar prosperidade ao redor de si sem esperar reconhecimento. O pobre só dá quando tem certeza que vai receber de volta. E quando dá, faz questão que todo mundo saiba. O futuro rico dá porque entende que generosidade é semente, planta sem garantia. Ajuda porque sabe que prosperidade individual não é sustentável a longo prazo. E aqui está o segredo que poucos entendem. Generosidade verdadeira gera abundância, não por mágica, mas porque cria uma rede de relacionamentos sólidos que eventualmente se transforma em oportunidades. Agora me responde, quantas dessas marcas você já desenvolveu?
Quantas ainda precisa trabalhar? Olha no espelho e vê a verdade. Agora chegou a hora mais difícil de todo esse processo. A hora de parar de mentir para si mesmo e fazer uma autoavaliação brutal sobre onde você realmente está. E eu vou te avisar uma coisa. A maioria das pessoas não tem coragem para essa etapa. Prefere continuar vivendo na fantasia de que está no caminho certo. Prefere a mentira confortável à verdade dolorosa. Mas se você quer realmente mudar de vida, não tem escolha. Tem que encarar a realidade nua e crua sobre suas atitudes, comportamentos e mentalidade. Então respira fundo e prepara o coração. Porque o que vou te pedir para fazer vai doer. Mas é a única forma de descobrir se você realmente tem potencial para ficar rico ou se está apenas perdendo tempo. Primeira pergunta brutal. Quando foi a última vez que você ficou sem dinheiro e manteve a calma? Quando foi a última vez que passou por uma crise financeira e não entrou em pânico? Se você não consegue lembrar de nenhuma situação assim, significa que não desenvolveu a primeira marca. Ainda é escravo das circunstâncias. Ainda deixa a situação externa controlar seu estado interno. E isso é marca de pobre, não de futuro rico. Segunda pergunta que vai te incomodar. Quanto você investiu em conhecimento nos últimos 6 meses? Quanto gastou com livros, cursos, mentorias, treinamentos? E agora me fala. Quanto gastou com o entretenimento no mesmo período? Quanto gastou com coisas que não agregam nenhum valor ao seu futuro? Se você gastou mais com besteira do que com desenvolvimento, você tem fome de prazer, não fome de sabedoria. Tem mentalidade de consumidor, não de investidor. Terceira pergunta que vai te fazer pensar. Quantas vezes na última semana você precisou contar para alguém sobre seus projetos? Quantas vezes sentiu necessidade de receber elogio pelo que está fazendo? Se a resposta for muitas vezes, você ainda é viciado em reconhecimento. Ainda precisa da aprovação dos outros para se sentir motivado, ainda não desenvolveu a capacidade de trabalhar em silêncio. E isso é fraqueza, não força. Quarta pergunta que vai te acordar. Qual foi a última grande perda que você teve? Como reagiu? Desistiu do sonho? Mudou de direção? Ou usou a perda como combustível para voltar mais forte? Se desistiu ou mudou de rumo, significa que sua resistência ainda é fraca. Significa que não desenvolveu músculo emocional suficiente para aguentar o processo de construção de riqueza. Quinta pergunta que vai te incomodar. Quantas vezes no último mês você abriu mão dos seus valores por conveniência? Quantas vezes mentiu para conseguir vantagem? Quantas vezes fez algo que sabia que estava errado? Se aconteceu pelo menos uma vez, sua integridade ainda está em construção. Ainda negocia princípios por oportunidades. Ainda não entendeu que reputação é mais valiosa que dinheiro. Sexta pergunta que vai te chocar. Qual é seu plano para os próximos 5 anos? Não o que você gostaria que acontecesse. O plano concreto do que vai fazer para chegar onde quer chegar. Se você não tem um plano claro, significa que ainda pensa no curto prazo. Ainda é refém do imediatismo. Ainda não desenvolveu visão estratégica. Sétima pergunta final. Quantas pessoas você ajudou nos últimos 30 dias sem esperar nada em troca? Quantas vezes criou valor para outros sem calcular o retorno? Se a resposta for 0 ou quase 0, você ainda tem mentalidade de escassez. Ainda acredita que precisa acumular para si antes de ajudar outros. Ainda não entendeu que generosidade é semente de abundância. Agora vem a pergunta mais importante de todas. Baseado nessas respostas, você realmente acredita que tem as marcas necessárias para ficar rico? Seja honesto, seja brutal, seja real. Porque aqui está uma verdade que vai te destruir ou te libertar.
Se você não tem essas marcas desenvolvidas, não adianta correr atrás de oportunidades externas, não adianta procurar fórmulas mágicas, não adianta esperar que alguém resolva sua vida financeira. O problema não está fora, está dentro. Mas aqui também está a boa notícia. Se você teve coragem de fazer essa autoavaliação honesta, já deu o primeiro passo para a transformação real. A maioria das pessoas vive na negação. Prefere culpar fatores externos. Prefere acreditar que só precisa de mais sorte ou mais oportunidades. Você não. Você teve coragem de olhar no espelho e ver a verdade. E essa coragem já é uma marca de futuro rico, porque somente quem reconhece onde está pode traçar o caminho para onde quer chegar. Somente quem aceita sua realidade atual pode trabalhar para mudá-la. Agora vem a parte mais importante. O que você vai fazer com essas informações? Vai usar como desculpa para desistir? Vai se sentir vítima das próprias limitações? Vai continuar procurando atalhos externos ou vai usar como combustível para começar o trabalho interno? Vai aceitar que precisa se desenvolver antes de merecer abundância? Vai começar a cultivar as marcas que ainda não tem? A escolha é sua. Mas escolha agora. Porque tempo não espera ninguém. Agora é hora de construir o que ainda não existe. Chegamos na parte mais importante de tudo. A parte que separa os faladores dos fazedores, os sonhadores dos realizadores, os que mudam de vida dos que continuam reclamando da vida. Porque até aqui você pode ter identificado suas limitações, pode ter reconhecido onde precisa melhorar, pode até ter se emocionado com as revelações. Mas nada disso vale absolutamente nada se você não fizer o trabalho de cultivar essas marcas, até elas se tornarem parte da sua identidade. E eu vou te avisar uma coisa que talvez você não queira ouvir. Esse trabalho não é glamouroso, não é rápido, não é fácil. É diário, repetitivo, muitas vezes invisível, mas é o único caminho real para a abundância. Então para de procurar atalho, para de querer fórmula mágica, para de esperar que alguém faça o trabalho por você. E começa agora mesmo a construir o homem que você precisa se tornar para merecer a riqueza que quer ter. Como desenvolver serenidade diante da escassez? Primeira marca que você precisa cultivar: serenidade total quando o dinheiro aperta. E não me venha dizer que é impossível manter a calma sem dinheiro. Não me venha com essa história de que é natural entrar em pânico, porque isso é mentalidade de pobre. Quer desenvolver serenidade diante da escassez? Então, para agora mesmo de dramatizar toda vez que falta dinheiro. Para de tratar cada crise financeira como se fosse o fim do mundo. Para de agir como se sua identidade dependesse do saldo da sua conta bancária. E começa a praticar uma coisa muito simples. Toda vez que o dinheiro apertar, respira fundo e fala para si mesmo: isso é temporário. Eu fui criado para a abundância. Essa situação não me define. Parece bobagem? Talvez seja para quem tem mentalidade de pobre, mas para quem quer desenvolver mentalidade de rico, é exercício fundamental. Porque aqui está o que acontece. Quando você mantém a calma na crise, seu cérebro continua funcionando de forma estratégica. Você consegue pensar em soluções em vez de ficar paralisado pelo medo. E soluções geram oportunidades. Oportunidades geram dinheiro. Mas quando você entra em pânico, seu cérebro para de funcionar. Você toma decisões desesperadas. Aceita qualquer migalha. Age como escravo da circunstância. E decisões desesperadas sempre geram resultados ruins. Então pratica isso todo dia. Não só quando está sem dinheiro. Pratica quando está com dinheiro também. Desenvolve a convicção profunda de que abundância é sua realidade natural, que escassez é apenas teste temporário, que você é maior que qualquer circunstância externa. Como desenvolver fome de sabedoria?
Segunda marca que você precisa cultivar: fome insaciável por conhecimento e desenvolvimento. E não me venha dizer que não tem tempo para estudar. Não me venha dizer que não tem dinheiro para investir em conhecimento, porque isso é desculpa de quem não quer mudar. Todo mundo tem 24 horas no dia. Todo mundo tem acesso à informação hoje em dia. A diferença é prioridade. Você prefere gastar tempo com entretenimento ou com educação? Prefere investir dinheiro em prazer ou em desenvolvimento? Quer desenvolver fome de sabedoria? Então estabelece agora mesmo uma meta mínima de desenvolvimento pessoal. 1 livro por mês, 2 vídeos educativos por semana, 30 minutos diários, estudando algo que vai te fazer crescer. E não me venha dizer que é muito. Porque se você não consegue investir 30 minutos por dia no seu futuro, você não merece ter futuro diferente. Além disso, para de consumir conteúdo inútil. Para de perder tempo com fofoca, drama, entretenimento burro. Sua mente é seu ativo mais importante. Pare de enchê-la de lixo e comece a alimentá-la com conhecimento de qualidade. Como desenvolver desapego ao reconhecimento? Terceira marca que você precisa trabalhar: capacidade de construir sem plateia. E essa é uma das mais difíceis para a geração atual. Todo mundo quer like, todo mundo quer elogio, todo mundo quer ser reconhecido por cada pequeno esforço. Mentalidade de criança, não de construtor de riqueza. Quer desenvolver desapego ao reconhecimento? Então, para agora mesmo de postar sobre cada projeto que está desenvolvendo. Para de buscar aprovação para cada decisão que toma. Para de precisar que outros validem seus sonhos. E começa a trabalhar no silêncio. Desenvolve projetos que ninguém sabe. Constrói coisas que ninguém vê. Planta sementes que ninguém acompanha. Isso vai ser difícil no início. Você vai sentir vontade de compartilhar. Vai sentir necessidade de receber elogio. Resiste, porque essa resistência está desenvolvendo um músculo fundamental, o músculo da automotivação. Quando você aprende a trabalhar sem plateia, se torna independente da opinião dos outros. E independência emocional é marca de rico. Como desenvolver resiliência diante das provas? Quarta marca que você precisa construir: resistência emocional, para aguentar perdas e voltar mais forte. E não me venha com essa história de que você não aguenta pressão. Não me venha dizer que é sensível demais para lidar com a adversidade. Sensibilidade é luxo de quem tem vida fácil. Quem quer construir riqueza não pode se dar ao luxo de ser frágil. Quer desenvolver resiliência? Então para de fugir dos problemas. Para de evitar situações difíceis. Para de escolher sempre o caminho mais fácil. E começa a encarar cada dificuldade como treinamento, cada perda como lição, cada não como redirecionamento. Quando você perde dinheiro, não dramatiza. Analisa o que pode aprender. Quando alguém diz não para sua proposta, não desiste. Entende que foi apenas direcionamento para a pessoa certa. Quando um projeto não dá certo, não se vitimiza. Extrai o máximo de aprendizado e aplica no próximo projeto. Isso não é insensibilidade. É inteligência emocional. É a capacidade de usar a adversidade como combustível para crescimento. Como desenvolver integridade inegociável? Quinta marca que você precisa cultivar: princípios sólidos que não se negociam por oportunidade nenhuma. E não me venha dizer que todo mundo mente, então você também pode mentir. Não me venha com essa história de que precisa trapacear para conseguir alguma coisa na vida. Isso é mentalidade de perdedor. Quer desenvolver integridade? Então estabelece agora mesmo seus valores não negociáveis. Escreve numa folha de papel quais são seus princípios fundamentais
e toma a decisão consciente de nunca abrir mão deles, independente da situação. Não mente nem por conveniência. Não trapaceia nem quando ninguém está vendo. Não trai a confiança de ninguém, nem quando seria vantajoso. E isso vai custar caro algumas vezes. Você vai perder oportunidades por causa da sua integridade. Vai deixar dinheiro na mesa por não querer comprometer seus valores. Mas no longo prazo, essa integridade vai construir uma reputação sólida. E reputação sólida atrai oportunidades melhores do que qualquer trapaça pode gerar. Como desenvolver visão além do imediato? Sexta marca que você precisa trabalhar: capacidade de pensar e planejar a longo prazo. E não me venha dizer que é impossível planejar o futuro porque a vida é incerta. Não me venha com essa desculpa de que você precisa focar só no presente. Presente sem planejamento futuro é receita para a mediocridade. Quer desenvolver visão de longo prazo? Então, para agora mesmo de tomar decisões baseadas apenas no que é melhor hoje. Para de gastar tudo que ganha. Para de escolher prazer imediato em vez de investimento futuro. Para de pensar apenas no que você quer agora. E começa a se perguntar: que tipo de homem eu quero ser daqui 5 anos? Que tipo de vida eu quero estar vivendo? Que tipo de legado eu quero deixar? E então, alinha cada decisão de hoje com essa visão de futuro. Se você quer ser rico daqui 5 anos, precisa começar a agir como rico hoje. Precisa tomar as decisões que um futuro rico tomaria. Precisa desenvolver os hábitos que um futuro rico teria. Como desenvolver generosidade oculta? Sétima e última marca que você precisa cultivar: capacidade de ajudar outros sem esperar reconhecimento. E não me venha dizer que você só vai ajudar quando tiver dinheiro sobrando. Não me venha com essa história de que primeiro precisa cuidar de si para depois cuidar dos outros. Generosidade não é sobre quantidade, é sobre mentalidade. Quer desenvolver generosidade? Então, para agora mesmo de pensar apenas em si mesmo. Para de calcular cada favor que faz. Para de ajudar apenas quando tem certeza que vai receber de volta. Para de medir cada gesto de bondade. E começa a procurar formas de agregar valor na vida das pessoas ao seu redor. Não por obrigação, não por interesse, mas porque entende que prosperidade individual não é sustentável. Ajuda um colega de trabalho. Ensina algo que você sabe para alguém que não sabe. Conecta pessoas que podem se beneficiar mutuamente. Pequenos gestos, sem alarde, sem expectativa de retorno. Com o tempo, essa generosidade cria uma rede de relacionamentos sólidos. E relacionamentos sólidos se transformam em oportunidades extraordinárias. Mas não é por isso que você deve ser generoso. Você deve ser generoso porque generosidade é marca de abundância. E você precisa agir com abundância antes de ter abundância. Agora me responde uma coisa. Você vai continuar sendo a mesma pessoa ou vai começar hoje mesmo a trabalhar nessas marcas? Porque sua resposta determina seu futuro financeiro. Agora você sabe. Conhece as 7 marcas, reconheceu onde está, identificou o que precisa desenvolver. Mas conhecimento sem ação é apenas entretenimento caro. E você não veio aqui para se entreter. Veio para se transformar. Então me responda uma coisa. O que você vai fazer com essas informações nos próximos 30 minutos? Não amanhã. Não na próxima semana. Agora mesmo. Porque aqui está uma verdade brutal que poucos têm coragem de aceitar. Cada dia que você adia o desenvolvimento dessas marcas é um dia que você escolhe continuar pobre. Cada hora que passa sem trabalhar no seu caráter é uma hora que você desperdiça do seu potencial de abundância. Cada minuto que você gasta fazendo drama sobre sua situação atual
é um minuto que não está investindo na construção do homem que precisa se tornar. E o tempo não espera ninguém. Não espera você estar preparado. Não espera você estar motivado. Não espera você superar seus medos. O tempo só passa. E enquanto passa, outros homens estão desenvolvendo essas marcas. Estão trabalhando no silêncio. Estão construindo o caráter que vai atrair abundância. Você quer ser um deles? Ou quer continuar sendo mais um na multidão de medíocres? A decisão é sua, mas decida agora. Porque riqueza não é acidente, não é sorte, não é herança, é consequência de quem você se torna. E quem você se torna é escolha sua. Todos os dias, a cada momento, com cada decisão. Se você quer continuar essa transformação, se quer mergulhar ainda mais fundo neste processo de despertar financeiro, não espere até amanhã. Se inscreva agora neste canal, ative as notificações, faça parte dessa jornada, porque o homem que você precisa se tornar não vai aparecer magicamente. Vai ser construído dia após dia, vídeo após vídeo, revelação após revelação. Não amanhã. Não depois de resolver outros problemas. Não quando você estiver mais preparado. Agora. Neste momento. Com essa decisão. Sua vida financeira muda agora. Sua mentalidade se transforma agora. Seu destino se redefine agora.